Muito bem, estamos dando início a mais um encontro e a partir deste encontro o nosso assunto serão os personagens. Nós veremos aqui a construção de personagens, entenderemos essa dinâmica entre personagens, protagonistas, antagonistas, coadjuvante, vamos entender a classificação, a posição de cada um no roteiro e a afetação que eles têm dentro da trama. Então, olha só, a primeira coisa a entender nesse nosso encontro é justamente a classificação, a atuação. Então vamos dar os nomes aos bois. Né? Você vai notar que no meio dos seus personagens você terá protagonistas, antagonistas e coadjuvantes. Nós vamos falar sobre cada um deles detalhadamente. Então, basicamente, toda a história precisa desses três elementos por um motivo muito simples. A verossimilhança é que faz com que o leitor se sinta atraído pela sua história. E, naturalmente, se é uma história narrada num ambiente comum, talvez não ficcional, de um planeta onde não tenha ninguém, o seu personagem terá que interagir com outras pessoas. E é lógico, essa interação faz com que seja necessário que exista outras personagens. Então, o seu protagonista terá necessariamente que ter um outro antagonista, no caso. Ainda que não seja uma pessoa, o antagonista, nós já falamos aqui sobre o antagonista, por exemplo, ser o Estado, né? Ser a lei. Ainda assim, tem que haver pessoas. E se a sua história é sobre objetos que até então eram inanimados, e agora certamente você já entendeu que tem que animá-los, se você vai fazer uma esponja, coloque boca, coloque bermuda, cuequinha, enfim, você já conhece a história. Tem que animar objetos inanimados para que você tenha um bom roteiro, senão não faz sentido, né? Não dá para fazer uma história de uma pedra que não fala ou que não conversa com outra pedra. Sobre duas pedras paradas não há história. Então tem que ser animado. E sempre tem que haver interação entre um personagem e outro. E para isso você tem aí a ajuda dos antagonistas e dos coadjuvantes. Necessariamente sobre os protagonistas, vamos entender que eles são o eixo da história. Eles são afetados diretamente pela trama ou pelas consequências da trama. Né? Vamos imaginar o seguinte. Basicamente, o protagonista, de maneira geral, seria o herói. Não necessariamente o herói naquele sentido de voar ou coisa assim. Não, o herói, aquela pessoa que vai lutar por um determinado objetivo. Esse protagonista, é sobre ele que vai andar toda a trama. Isso é, qualquer desdobramento na história vai afetar diretamente a ele. Não que isso também não afete o antagonista, mas é principalmente o protagonista que será afetado. Pela boa conduta da trama, pela má conduta da trama, pelo bom resultado ou pela falta de resultado. Será ele o principal. Então, embora ele costuma ser entendido como o principal da história, é importante você entender que não é que ele é o principal, é que a narrativa vai se voltar a torná-lo o principal, o eixo. Então, qualquer personagem que seja o pilar da história é o protagonista. E aí você pode me perguntar assim, mas e se o meu protagonista for uma pessoa má? Pois é. Então, neste caso ele não é o antagonista, o vilão. Por isso que não dá para colocar isso como gênero do tipo, o bonzinho é o protagonista e o vilão é o antagonista. Isso normalmente é só para você entender. Mas não é assim. Se o ponto de vista que está sendo narrado é de um bandido, portanto um vilão, ele é o protagonista. Então não necessariamente protagonista é sinônimo de herói, e sim do artista, do personagem cuja narrativa enfatiza, usa como eixo. E aí o antagonista pode ser o contrário. Vamos supor que o protagonista é o bandido, o antagonista, quer dizer, o adversário do seu protagonista, é o policial, que fica atrapalhando o plano do bandido de querer roubar ou matar, enfim, depende da onde a sua narrativa está apontando, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, alguns exemplos. Vamos pegar a historinha infantil para você pegar a ideia. Né? No caso da história da Cinderela, olha só, o objetivo. O objetivo dela é ir ao baile.
e isso serve como motivação para que esse personagem tenha uma ação. Então você tem um objetivo e um personagem para realizar ações que vão ao encontro desse objetivo. Necessariamente nesse caso ela é boazinha, é a coitadinha, enfim. A partir daí é que a história se desenvolve. Na Odisseia de Homero, o herói aí, no caso o protagonista, é Ulisses, cujo objetivo é voltar para sua terra, Ítaca, né, para sua esposa Penélope, e é nesse eixo que a história toda se desenvolve. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, o que você vai entender é que o ponto de vista é o do protagonista, uma vez que as mudanças e as ações da trama ocorrem sempre a partir dele e em relação a eles. Outro ponto a enfatizar, que a gente pode pensar um pouco a respeito do protagonista. Qual é o personagem, tem que se perguntar, qual é o personagem que sofre alguma mudança significativa, seja ela material ou psicológica, ao longo da narrativa? Então, essa é a ideia. O protagonista é aquele que é afetado diretamente pela narrativa, tá? Ao longo da narrativa. No exemplo da Cinderela, ela começa como uma menina abandonada, maltratada pelas irmãs, e o seu desejo, o seu objetivo é ir a um baile. E isso gera a ação. Como consequência, ela se apaixona, perde o sapato e bem. Aí no final você já conhece a trama. O antagonista, no caso da Cinderela, quem é? O antagonista é a madrasta, né? Então, veja que neste caso se aplica a boazinha e a má no papel de antagonista. Mas não necessariamente assim. A menina abandonada no início da história finaliza tornando-se uma princesa. Essa é a mudança ocorrida no protagonista. Como eu disse, as ações do roteiro vão afetar a vida do protagonista. É ele em que vai sofrer uma mudança ao longo da trama. No caso da Cinderela, ela necessariamente é a que é afetada pelas ações da trama, sejam elas positivas ou negativas. Agora que você entendeu a questão do protagonista, e certamente não vai mais ficar com essa confusão sobre o protagonista é o bonzinho e o antagonista é o mau, vamos entender agora também a posição do antagonista. O que difere o antagonista do protagonista? Basicamente é o seguinte. Suponha que você tenha uma história onde dois indivíduos do mesmo sexo se amem e queiram se casar. Acho que eu já dei esse exemplo. No caso de alguns países, né, do Ocidente, o antagonista aí é o Estado. Então, portanto, não é uma pessoa. Tá? É uma lei, uma sociedade, uma constituição, enfim. Então, antagonista é a pessoa ou situação ou entidade que vai, digamos assim, ser o obstáculo na vida do protagonista. Como eu dei o exemplo, se a história é sobre a vida de um ladrão, de um bandido, um malfeitor, o antagonista dele é o policial que vai ficar tentando impedir. Tá bom? Então essa é a ideia do antagonista. No caso da Cinderela a gente tem a madrasta. No caso do Ulisses a gente tem Poseidon, que é o deus dos mares, cujo filho foi ferido por Ulisses, portanto ele toma isso como uma batalha pessoal e ele impede o objetivo de Ulisses, voltar para Ítaca para sua esposa. Protagonista, no caso, Ulisses. O antagonista, o deus Poseidon, que toda vez que ele precisa passar pelo mar para poder voltar para Ítaca, toda vez que ele encostou no mar, pronto, Poseidon vem e apronta uma com ele, fazendo com que ele não alcance o seu objetivo. Tá bom? O antagonista ele foi originado desde a mitologia grega. Tá? Você não é uma coisa nova, contemporânea, não. Isso aqui... A arte, na sua expressão teatral, nasceu na Grécia, né? Lá eram encenadas as tragédias. Eu já expliquei para você que tragédia e comédia. Tragédia é quando a história termina mal, comédia é quando a história termina bem, lá na Grécia. E era sempre com base nos reis, em histórias de reis ou de deuses. Um exemplo é uma das peças gregas muito antigas, que era do rei Édipo, de Sófocles. O rei é o personagem principal. E Jocasta, sua mãe, representa a antagonista. Percebe? Então, não necessariamente ela é má, mas ela é a oposição aos objetivos do rei Édipo. Bom? Outro aspecto importante para reconhecer o antagonista é compreender de que as ações desse personagem acontecem sempre
em função ao protagonista. Então, olha só, não é que as ações dele vão afetar a ele, mas as ações dele vão afetar o protagonista. Essa é a relação. Muito bem. Vamos lá imaginar agora o que é um ponto importante a considerar. No caso da Cinderela, e esse aqui eu acredito seja o último ponto para considerar, a mudança significativa, que é a que o protagonista tem que sofrer, quem sofre, quem muda no final é a Cinderela. Então a antagonista, que é a madrasta, para ela não muda nada, só não conseguiu impedir. Tá? Então não é ela que sofre a grande transformação. Há roteiristas, autores, que se dão uma espécie de ousadia de dar uma reviravolta na história, e eu acho isso extraordinário, que é aquela situação em que você coloca um protagonista na história, e aí você inverte os papéis. Em algum ponto da história, não depois do clímax, tá? Tem que ser antes, porque depois fica uma confusão do caramba, nasce uma nova trama e aí fica confuso pro leitor. Mas antes do clímax, uma boa sacada é você apresentar um personagem, colocar ele como antagonista ou protagonista, tanto faz, coloca ele, dá o foco, enfatiza ele, mostra ele como uma pessoa boa, e aí depois você vira. No final das contas, você vira a história, dando aquela sensação no leitor de que aquela pessoa boa, na verdade, é o verdadeiro vilão. E que aí o personagem bonzinho, portanto, o protagonista, passa a ser não mais aquele que aparentava ser o bonzinho, sim o que era supostamente o vilão. Eu vi um filme curioso esses dias, eu não me recordo o nome, Cativeiro, se eu não me engano o nome do filme. Vale a pena dar uma procurada. Eu acredito que seja Cativeiro o nome do filme. Olha só, a primeira ideia, quando você começa a assistir o filme, o roteiro ele nos leva a crer que tem um cara muito ruim, a narrativa está toda em cima dele, o cara é ruim, sequestra uma mulher, outro filho, e, enfim, fica fazendo ali uma cena terrível, um cara faz uma pressão psicológica do caramba em cima da mulher, e uma boa parte, pelo menos um terço do roteiro, ele é voltado a mostrar a maldade, né, desse cara com relação à sua vítima. Acontece que aí, no segundo terço da história, o marido da mulher, em tese, que viria para salvá-la, é revelado como, de fato, o grande vilão. Na verdade, aquele primeiro vilão não era o vilão. Ele estava sendo enfatizado, ele estava protagonizando a história, e mesmo sendo um protagonista com o cara de vilão, a guinada na história foi mostrar que ele de fato era o protagonista, mas não era necessariamente o vilão. Era um cara bom, que era subestimado aí pelo marido da mulher sequestrada, que na verdade era o bandido. Então, essa é a ideia de antagonista. Ficou claro? Olha só, dando uma passagem geral. O protagonista não é necessariamente a pessoa boazinha. E o antagonista não é necessariamente a pessoa má. Você vai procurar na internet, você vai acabar encontrando isso. Protagonista e antagonista. Protagonista é o herói, antagonista é o vilão. Não, não é isso. Não é assim que classifica. A classificação é feita sob a ótica da narrativa. Se a sua narrativa está enfatizando um determinado personagem e a trama está afetando ele, então ele é o protagonista, independente dele ser bom ou ser ruim. O antagonista é o mesmo. Tá? A recíproca também é verdadeira. O antagonista não necessariamente tem que ser bom ou ruim. Ele só é a pessoa cujas ações afetam o protagonista. Como eu disse e reforço, o bandido é o protagonista. No exemplo ao contrário. O policial é o antagonista. As ações do policial atrapalham o objetivo do protagonista. Ficou claro? Acho que aqui conseguimos pegar aí separar as classificações. Por último, tem os coadjuvantes. O coadjuvante ele pode até parecer bobagem, tá? Numa história em livro. Né? No filme é importante, no roteiro cinematográfico é importante, porque não dá para mostrar uma cidade, um casal conversando no meio de uma praça e não tem ninguém na praça passando ao meio-dia. Tem que ter. Na narrativa não é diferente.
Quando você vai escrever uma história, tenta pensar o seguinte: quando você está escrevendo uma história, considere, tá? Por favor, acredite, considere que o seu livro um dia pode virar filme e, portanto, tem que estar narrado corretamente. Tá? O que você acha que diferencia um livro que virou filme de um livro que você está escrevendo? Aquela jovem que escreveu lá 50 tons de cinza é uma jovem que não tinha a menor pretensão de que o livro dela, primeiro, fosse fazer sucesso e, segundo, que fosse virar filme. Ela simplesmente foi lá e fez uma coisa que a maioria das mulheres adora fazer, mas não admite, que é simplesmente ver sexualidade ou falar de sexualidade, só que de uma maneira mais limpa, menos pornográfica. Tá? Embora aquela história a gente sabe que tem um quê de pornografia pesado, mas só que uma pornografia poética, mais com cara de romance do que de pornografia. Uma mulher não iria no cinema, por exemplo, para ver um filme pornográfico, mas ela iria no cinema para ver 50 tons de cinza, que é a mesma coisa, só que com uma roupagem romântica. Então, aquela jovem teve uma excelente ideia de escrever um livro enfatizando isso, que é normal, acontece, e não é nenhum problema com relação às mulheres, e que acabou virando filme. Então, o que impede a sua história de virar um filme também? E se assim o for, ou narre com verossimilhança de acordo com a vida real. Ah, Hélio, mas eu estou narrando uma história que está acontecendo num outro planeta, com outra população. Mas entenda, olha, o próprio nome diz, outra população. Existe outra população. Tem que ser narrada. Não desconsidere isso. Não pense você que você deve só ir lá e narrar o personagem, narrar o antagonista, o protagonista, e esquecer as demais pessoas. Não narre. Né? Narre as pessoas. Narre a passagem. O casal está ali conversando na praça, enquanto pessoas vão e vêm com as suas preocupações, medos, anseios. Olha que simples. Então, em vez de ser só narrar, ó, o casal estava na praça conversando, ela querendo se separar, não sei o que. Enquanto aquela praça tomada de pessoas que iam e vinham com os seus problemas, pensamentos, dilemas, sofrimentos, amores, enfim. Percebe? Olha, você está narrando as pessoas que não necessariamente têm a ver com a cena, mas tem a ver com a verossimilhança da história. Portanto, estes são os coadjuvantes. Né? No teatro também isso é muito conhecido, como aquelas pessoas que não falam, ficam ali na cena só, para dar verossimilhança à história. Então, dada aí a importância dos personagens coadjuvantes na sua história. Então, enfatize-os e dê a eles o reconhecimento necessário. Assim você está levando a sua história ao nível de uma história de sucesso, que inclusive pode um dia vir a se tornar um grande filme. Tá bom? Acho que com isso aqui a gente fecha também a questão dos coadjuvantes. Vamos colocar um pouco aqui a relação, rapidamente, entre os protagonistas e os antagonistas. Eu já dei alguns exemplos, mas vale a pena citar. A história da Cinderela, assim como outras histórias infantis, apresenta uma relação de protagonismo versus antagonismo. Isso é, protagonista versus antagonista. Com limites bem definidos. Isto é, vamos imaginar o seguinte. Pense nas histórias que possuem vários pontos de vista, no qual todos os personagens irão se cruzar no final. Isso é, quem é o protagonista? Ou quais são os protagonistas? Quando você valoriza a narrativa, enfatizando tanto o ponto de vista do protagonista e do antagonista, você consegue aplicar a sacada que eu acabei de falar anteriormente. Isso é, você pode cruzar os personagens, você pode inverter os papéis. Protagonista, a história está sendo mostrada em cima de um cara que é ruim. Antagonista, a narrativa sendo mostrada em cima de uma pessoa que é boa, mas está impedindo o antagonista de realizar suas ações. Se você enfatizar as duas narrativas simultaneamente, você ganha a opção de lá na frente você inverter os papéis. Tá? Então essa é uma boa forma de prestar atenção na relação entre o seu protagonista e seu antagonista, tá bom? É isso aí. Na próxima aula nós vamos falar como nascem os personagens, tá? Eu vou dar para você exatamente um croquis de como você vai começar a anotar a ideia de nascimento dos seus personagens. Vamos dar um passado a eles, tá? Nós vamos criar o seu personagem a partir de uma estrutura. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante e tenho certeza que vai enriquecer muito os personagens na sua história, tá vendo? Tá vendo? Eu avisei você que se você continuasse escrevendo seu livro, fizesse-o tranquilamente, sem a preocupação de não sei narrar personagem, não sei quem é quem, fica tranquilo. Tudo isso aí que você vai aprendendo agora você volta lá,
e vai aplicando no seu livro, tá bom? Um grande abraço, vejo você na próxima aula. Até lá.